Amém. Glória a Deus. Amados, o que nós estamos fazendo aqui neste culto é algo que não possui um precedente bíblico. Você vai procurar a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar em nenhum momento o povo de Deus do Antigo ou do Novo Testamento num culto de virada de ano. Até porque seria anacrônico, ou seja, seria pegar algo de um tempo muito posterior e trazer para o tempo bíblico. O calendário que eles usavam era totalmente diferente do nosso. A virada de ano era totalmente diferente da nossa. Os períodos, os nomes dos dias, dos meses, as épocas eram contadas de maneira um tanto quanto diferente da nossa. Então, é uma expressão cultural que a gente faz aqui. E por ser uma expressão cultural, nós precisamos encontrar um sentido bíblico, um sentido cristão. E mais do que isso, razões suficientes para que a gente possa fazer isso bem feito. Então o Senhor trouxe ao meu coração a ideia de trazer para este sermão uma pergunta, que eu gostaria muito que ficasse na cabeça, no coração, na mente de vocês. Ano novo ou vida nova? Ano novo ou vida nova? Porque quando aqueles relógios ali se encontrarem no número 12, ou seja, à meia-noite, todos nós estaremos adentrando ao ano novo. Mas quantos de nós realmente terá coragem de vivenciar uma nova vida? Uma vida nova. Porque nada na nossa vida muda enquanto nós continuamos os mesmos. Nada na nossa vida se faz novo enquanto espiritualmente nós continuamos velhos. A velha criatura, o velho homem, aquele ser criado por Deus, cheio de defeitos, de dificuldades, problemas, pecados e outras coisas mais. Ano novo ou vida nova. Eu queria ler um texto sagrado com vocês. Vamos abrir, por favor, lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 13 e versículo de número 14, para vermos o que Paulo fala, que tem muito a ver com o dia de hoje. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14. Amém? Diz assim: irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, agora sedentos por Tua voz, sedentos por Tua palavra, ó Deus, e desejosos de ouvir, ó Deus, o Senhor falar aos nossos corações. Pai, que Teu Santo Espírito, que tem poder, ó Deus, para adentrar a nossa mente, ao nosso coração, ao mais profundo do nosso pensamento, possa agora, Deus, tomar cativa toda a nossa vida sobre Ti e fazer-nos compreender, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos, nós pedimos e nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Interessante que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa epístola à igreja de Filipe, ou seja, os filipenses. E ele, no início desse capítulo, dessa carta, ele faz uma
autodescrição da sua própria vida. Ele vai dizer assim: olha, eu era judeu, de uma tribo legítima dos judeus, dentro do que se diz religião, eu era daqueles que eram mais rigorosos, os fariseus. Eu cumpri, ou fizeram com que eu cumprisse a lei toda desde o meu nascimento. Não me desviei dela para nenhum dos lados, nem para a esquerda, nem para a direita. E ele então diz: olha, mas algo aconteceu na minha vida que eu considero todas estas coisas como algo insignificante. A linguagem que ele usa é a linguagem que muitos aqui que conhecem uma chácara, uma fazenda, vão compreender muito bem. Ele vai dizer: eu considero tudo isso como sendo um esterco. Ou seja, algo que vai ficar lá no chão, que é pisado pelo gado, aquilo que ninguém dá valor. E o que acontece com o apóstolo Paulo? Ele encontra, a gente pode colocar uma barra, é encontrado por Jesus. E quando ele então encontra Jesus, ele diz que tudo o que fazia na vida, todas as coisas que para os outros poderia ser muito significativa, muito importante, ele considera como nada. Como bem disse, logo na abertura deste culto, a irmã Patriane, com Jesus, mesmo que você tenha tudo, você está bem. Mesmo que você não tenha nada, você continua estando bem, porque Jesus Cristo basta, Ele é suficiente. E nesse sentido, então, quando Paulo faz essa aplicação à sua própria vida acerca do Evangelho, ele então começa a dizer: olha, irmãos, mas não pensem que eu já alcancei tudo. Não pensem que eu já cheguei lá e que eu já sou, no caso, melhor do que todos vocês. Não. E aí entra justamente os 2 versículos que nós lemos. Não pensem que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Nesse uma coisa, na verdade, ele faz 2 ou 3 aqui, que a gente vai destrinchar. E a primeira que ele diz é: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É cultural, mas sobretudo pode ser também sobrenatural o fato de você estar aqui hoje. Porque Deus está te chamando a olhar para o seu passado. Mas a olhar para o seu passado com sabedoria. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma revisão. Não é como tem sido dito pelo mundo lá fora. Uma análise própria. Uma revisão com base em seus próprios conceitos. Uma análise com base naquilo que você cresceu ou não ao longo do ano. Mas uma revisão com base naquilo que Deus diz sobre a sua vida. Sobre quem você é e sobre o que você precisa fazer. E se é uma revisão, uma análise ou um exame do alto e não um autoexame, ela precisa começar com algumas perguntas. Dentre elas, a principal é: realmente eu creio no Senhor Jesus Cristo? Porque se a resposta para esta pergunta não for afirmativa, você terá um ano novo. Mas você não terá uma nova vida. Você vai sair de 2024 para 2025, mas sendo a mesma pessoa. Sem nada para mudar, sem nada para transformar, sem nada do que se arrepender, sem nada para consertar. É preciso olhar para si mesmo e reconhecer que somos pecadores e necessitamos da salvação que só Jesus pode nos dar. Reconhecendo isso, é preciso perguntar ainda: eu confio em Cristo como meu Salvador? Ou será que eu tenho vivido toda a minha vida tentando ser o Salvador dela? Ou seja, confiando em mim mesmo. Na minha capacidade, na minha habilidade, na minha sabedoria, na minha conta bancária, nas possibilidades de vida que eu tenho. Tem muita gente tentando se salvar. Muita gente tentando se salvar.
E muita gente tem sido levada a pensar que pode se salvar. Se você acessa a internet das últimas 2 semanas para cá, se você ainda liga aquela sua televisão lá da sua casa, se você ouve o rádio, ou se você faz qualquer tipo de conexão com a comunicação, seja ela qual for, você tem sido induzido pela propaganda de uma tal mega da virada. E nessa mega da virada as pessoas têm buscado, através da premiação que ela oferece, serem as salvadoras de si mesmas. Porque a primeira coisa que eles fazem você pensar é o que você faria. Eu não sei nem quanto é, com tantos milhões, bilhões, sei lá quanto que é. E aí você começa, eu ajeitaria a minha vida, eu mudaria a minha casa, eu mudaria, quem sabe, o meu corpo, eu mudaria o meu carro, eu nunca mais trabalharia, eu aposentadoria, enfim. Você seria o seu próprio salvador. Você não precisaria mais de nada, nem de ninguém. Aquele chefe chato da segunda-feira, você daria um tchau para ele. Aquele carro que vive na manutenção, você não ia mais nem buscar. Talvez, não estou dando ideia, alguns deixassem até o cônjuge, para não ter que dividir o prêmio. Alguns abandonassem a família, para não ter que sustentar ninguém com o dinheiro que ele ganhou, que portanto é seu de direito. Amados, é muito fácil nos iludirmos com as coisas que o mundo oferece para fazer com que a gente possa pensar que podemos salvar a nós mesmos, mas nós não podemos. Porque nem todo o prêmio da mega da virada é capaz de comprar, de pagar, de quitar, de pôr um fim na dívida que nós temos para com Deus em relação aos nossos próprios pecados. Essa dívida só tem fim, essa dívida só é paga e só é derramada sobre nós o perdão e a salvação por meio do sangue de Jesus Cristo e por meio da fé neste Cordeiro perfeito que morreu por nós. Então, olhar para o passado nesse sentido é, em primeiro lugar, verificar se espiritualmente você está preparado para um ano novo ou para uma nova vida. É preciso também olhar com sabedoria. O apóstolo Paulo, esse mesmo que escreveu aos Filipenses, escreve aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 5 da segunda epístola, dizendo: examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Ou acaso não conhecem a Jesus Cristo, ou ele não está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Esse exame do alto, ou seja, esse exame com base nas palavras de Deus, nos ensinamentos de Deus, na doutrina de Deus, é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Nenhum sucesso nesse mundo, irmão, justifica não participar e não receber a promessa bíblica de salvação. A promessa bíblica de perdão dos nossos pecados. As promessas que o Senhor tem para nós. Mas a gente precisa continuar olhando para esse passado, para que a gente possa aprender com ele. De uma vez por todas, de forma bem resumida, ponha uma coisa no seu coração, na sua mente: o passado é pedagógico. O passado só serve para nos trazer lições. Nós não temos como voltar. Nós não temos como mudar, nós não temos como alterar, nós não temos como corrigir lá no passado. Ele só serve para trazer lições. Foi ruim? Faz diferente. Hoje, no presente, que o seu futuro também será diferente. Foi bom? Liga lá a tecla repete. E aí você pode viver esse looping de coisas boas. É preciso ter a compreensão disso. Eu estou dizendo isso bem devagar e bem tranquilamente, por quê? Porque vivemos um tempo onde as pessoas estão doentes por conta destas coisas.
as pessoas estão sofrendo por conta da sua falta de sabedoria ao lidar com o tempo. Seja por meio da depressão, por conta de um passado que eles não conseguem deixar para trás, ou seja por conta de ansiedade, querendo controlar um futuro que ainda nem chegou. Então a nossa relação com o tempo precisa ser uma relação de sabedoria. Não é à toa que o próprio Paulo, que também escreve aos Filipenses, aos Coríntios, escreve aos Efésios, e digam: vivam com sabedoria, entendendo e remindo o tempo. Olhar para esse passado é também aprender a deixar ele para trás, a deixar ele de lado. Seja como indivíduos ou como igreja num todo, a gente precisa se livrar dos pesos passados que nos atrasam, de coisas que foram rasteiras na nossa vida, que tentaram nos derrubar ou nos derrubaram, mas que a gente precisa olhar para essas cicatrizes, seguir em frente sem mais repetir. O autor de Hebreus, e esse não é Paulo, pelo menos não assinado por ele, não se sabe, é uma incógnita esse autor, ele vai dizer no capítulo de número 12, quando ele termina de falar sobre os heróis da fé, que com base nesses heróis da fé e com base no exemplo deles, nós, Igreja do Senhor, precisamos nos levantar e precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que causa embaraço na nossa vida, ou seja, de tudo aquilo que nos atrapalha de correr com perseverança a corrida da fé. E uma dessas coisas para muitas pessoas tem sido o passado, porque elas ficam presas nas coisas que tinham que fazer diferente e não fizeram. Mas para que você não tenha apenas um ano novo e tenha também uma nova vida, eu declaro no nome de Jesus sobre a sua vida que é tempo de avançar. É tempo de seguir em frente, de deixar os pesos desnecessários lá onde eles devem ficar e seguir pronto para obedecer e viver com Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo que se deixa para lá, se esquece das coisas que ficaram para trás. Mas ele também começa a dizer-nos na parte B do versículo 13 o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Avanço para as que estão adiante, ou seja, para aquelas que estão diante dos seus olhos, para aquelas que estão à frente, para aquelas que ele ainda vai alcançar. E dar uma olhada no presente é necessário para que a gente possa ajustar nossa vida ao propósito de Deus. Todos os anos, tanto a faculdade quanto o dicionário Oxford, eles escolhem uma palavra, a palavra que foi naquele ano a mais utilizada. Os homens que estavam aqui, as mulheres que estavam aqui na palestra do Dr. Chico Maranhão, viram que ele citou. E eu confesso que eu não conhecia o termo que ele citou e que foi escolhido por a universidade, pela revista, pelo dicionário, com a palavra do ano. A palavra inglesa brain rot. E o que essa palavra significa? Essa palavra significa a seguinte questão: a deteriorização do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente vista como resultado do consumo excessivo de material, principalmente conteúdo online, considerado trivial ou pouco desafiador. Irmãos, essa tem sido a condição da nossa geração atual. Uma atrofia, literalmente, do músculo cerebral, ou seja, do nosso cérebro, da nossa mente, por conta de nós não mais nos desafiarmos a fazer coisas um tanto quanto difíceis. Quem é que tem escolhido coisas difíceis? Ninguém. Ninguém que tenha um fogão elétrico em casa quer voltar a usar caixa de fósforo. Quiçá lenha, carvão, não quer. Sabe, as nossas rodas de conversa hoje entre os amigos e os irmãos, elas são
não são mais singulares, elas são plurais, não no sentido de pessoas, mas elas são, muitas vezes aqui, de forma oral, mas também por meio dos aparelhos de tecnologia que nós usamos. E na hora que um de nós tem dúvida sobre qualquer coisa, o que a gente faz? A gente acessa o dispositivo, a internet, se possível, pesquisa, e daí lembra daquele nome, lembra daquela data, lembra daquela imagem, daquele vídeo, daquela foto. Informações que muitas das vezes estavam exatamente na nossa mente, mas a gente não quer mais ter que procurá-las. A gente prefere acessá-las. Esperar 5 segundos para se lembrar de uma coisa é muito tempo, segundo a nossa concepção. E por conta disso, nós temos deixado de desenvolver o nosso cérebro, a nossa mente. Isso não é uma questão do Brasil, isso não é uma questão da Igreja Batista Central de Balsas, isso não é uma questão da cidade, do estado, isso é uma questão mundial. Mundial. E a gente precisa estar atento. Por quê? Porque a gente precisa aprender a viver o presente de algumas maneiras. E a primeira delas é viver o presente para Jesus. Viver o presente para Jesus. Cada atitude, cada ação e cada decisão que a gente toma deve ser para a glória de Deus. E isso inclui a vida pessoal, a vida na igreja e, consequentemente, também a nossa vida corporativa. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Além de fazer para Jesus, precisamos fazer por Jesus. E viver por Jesus, irmão, significa depender de Deus completamente, reconhecendo que sem Ele somos impotentes, ou segundo a linguagem bíblica que sai da própria boca de Jesus, sem Ele, no caso ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Mas nós não queremos tirar 30 minutos pela manhã antes do começar do nosso dia, do nascer do sol, para ficar na presença de Jesus e pedir ajuda para Ele durante todo aquele dia. Nós não queremos estar na presença de Jesus, buscando em oração, buscando em devoção, através das disciplinas espirituais, porque isso parece que nos faz sentir mais fracos, mas é isso que nós somos. Fracos quando estamos sem Jesus, quando estamos sozinhos, quando não estamos com Ele. Não temas e não tenha vergonha de depender de Cristo. Ele é não só a rocha na qual alicerçamos a nossa vida, mas também o suporte essencial sobre o qual nós nos mantemos de pé, conforme acabamos de cantar com o Ministério de Louvor. Não teve Coliseu, não teve leões, não teve Império Romano, não teve ninguém que destruiu a igreja do Senhor. Por quê? Porque o Senhor protegeu a sua igreja. Porque quando você diz não teve, é só abrir os livros de história. Quantos cristãos foram mortos? Quantos foram literalmente tochas humanas pelas ruas da capital do Império Romano? Quantos foram decapitados? O próprio que escreveu esse texto, o apóstolo Paulo, foi decapitado por volta do ano 70 depois de Cristo. Mas o sangue destes homens, segundo os próprios romanos, parecia uma semente que, quando jorrava no solo, nasciam outros e outros e outros cristãos que continuaram de pé, que continuaram amando a Jesus e que continuaram dependendo de Jesus para viver a vida que vale a pena ser vivida. Além de fazer para Jesus, além de fazer por Jesus, precisamos, obviamente, fazer com Jesus. Porque algo precioso é caminhar na presença de Deus, algo precioso é andar com o Senhor. E a gente precisa fazer isso. E a gente precisa fazer isso especialmente na casa de Deus. Na casa de Deus. Nada aqui, irmãos, é feito por acaso. De qualquer maneira. De qualquer jeito. Mas é preciso ser feito para a glória de Deus. É preciso refletir o brilho da glória do Senhor. O meu trabalho, seja ele aqui, seja ele lá fora, precisa refletir a minha fé.
É comum e muito conhecida a história de um sapateiro na época da Reforma que converte-se ao cristianismo protestante, e ele então pede auxílio aos grandes mestres, e dentre eles ele tem acesso a Lutero. Ele diz: Lutero, o que eu preciso fazer agora para ser um cristão? Lutero pergunta: o que você faz? Eu sou sapateiro. Então ele continue sendo. Faça sapatos, venda-os por um preço justo, sem tentar extorquir ou enganar ou ganhar mais do que o necessário. E você estará fazendo isso para a glória de Deus. É essa mentalidade que você, professor, você administrador, você aluno, você, seja o que quer que você faça, precisa ter. A compreensão de quando você cumpre o seu papel com dignidade, com verdade, com destreza, fazendo tudo o que vem ali para que você possa fazer e fazendo bem feito, você está também refletindo a sua fé. Como igreja, precisamos desse esforço coletivo para empenhar-se na missão que Deus nos deu, de pregarmos o Evangelho, de recebermos as pessoas, de podermos propagar a mensagem de salvação a todos quanto possamos. E a gente pode mensurar isso pela maneira como amamos a Deus, pela maneira como amamos ao próximo, pela maneira como recebemos as pessoas, pela maneira como lidamos com elas. E é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa ser. Mas o apóstolo Paulo que diz: olha, as coisas do passado eu me esqueço delas. Avanço para as que estão diante de mim, ou adiante de mim aqui na minha versão. Ele continua dizendo no versículo 14: porque prossigo para o alvo, de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: do passado tire lições, se esqueça do que não foi bom, continue praticando aquilo que foi legal, avance para as coisas que estão diante de você, mas não se esqueça que vocês foram chamados para uma vida sobrenatural, uma vida abundante, uma vida que vai muito além destas coisas. E é isso que ele deixa claro aqui, resumido nessa expressão chamado celestial. Porque que chamado é esse? Vamos lá. Primeiro, somos chamados a participar de uma alta vocação. Deus nos chama para um propósito maior do que nós mesmos e nos convida para uma transformação radical, que envolve muitas coisas, dentre elas, a primeira, sairmos da vida de pecado que nos levará à morte, à salvação que nos levará à vida e vida eterna. É isso que alguns textos da palavra nos dizem. Eu quero ler aqui alguns deles. Primeiro, vamos lá em 1 Pedro 2,9. Estamos em Filipenses, vamos lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o que ele diz na sua epístola à igreja, que leria e obviamente a cada um de nós nessa noite. Ele diz: vocês, porém, versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha o que a palavra diz que nós somos, e olha o contraste das trevas para a sua maravilhosa luz. Em João 5,24, ele diz que nós somos chamados da morte para a vida. Em João 3, 1 a 3, ele diz que nós éramos estranhos, nós éramos forasteiros, e agora, pela fé em Cristo, somos feitos filhos de Deus, parte de sua família, amados e transformados para refletir a sua glória. Eu sei que muitos aqui, assim como eu, há muito tempo atrás, pouco mais de 20 anos, já teve a sensação do que é chegar numa cidade onde você não conhece ninguém. Onde você é literalmente um forasteiro. Você não sabe quem são as pessoas de bem, você não sabe quem são as pessoas com má intenção, você não sabe como será recebido, as pessoas com quem você fala primeiro parece que são, assim, verdadeiros anjos na sua vida, mas muitas vezes você nem conhece a intenção delas no fundo do coração.
Era assim que nós éramos, distante de Deus. Era assim que nós éramos sem Jesus. Mas Jesus pega todos esses que estavam andando errante, assim como Caim, depois de matar Abel e ser expulso ali da convivência com os demais, e diz aí, vinde, eu quero trazer vocês de volta para o convívio com o Pai, para a comunhão com Deus. Eu quero trazer vocês de volta, e mais do que trazer vocês de volta, vocês serão agora, oficialmente, a minha família. E Jesus ele faz isso não apenas de forma teórica, na prática, durante o seu ministério, ele vivencia isso. Certa vez ele está pregando próximo da região da Galileia, em Cafarnaum, onde os seus irmãos, a sua mãe e todas as pessoas com que ele conviveu, em termos biológicos ali, estavam. E eles resolveram ir visitar Jesus nesse lugar que ele estava pregando. Mas a multidão já era muito grande, de seguidores, de pessoas que estavam ouvindo a palavra de Jesus. E eles então mandam um recado do lado de fora, diz, olha, nós queremos falar com Jesus, nós somos a mãe dele, os irmãos dele, as pessoas que são da família dele. Jesus continua pregando, até que o recado chega aos seus ouvidos. Ele diz, olha, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai são minha mãe, meu irmão, minha irmã, ou seja, são parte da minha família. Porque ele não estava sendo restrito a os judeus, restrito a Maria e aos irmãos dele. Então, ser filho de Deus é algo que a gente pode ser por meio da fé em Jesus. Mas mais do que isso, nós somos chamados também para testemunhar, e testemunhar é algo do qual a gente falou muito aqui no último domingo. Mas para que tenhamos testemunho, nós também precisamos ter história, vivência, experiência, relacionamento. Pois eu não posso ser testemunha de algo que eu não vivencio, que eu não vi, que eu não experimentei, que eu não acessei. O meu testemunho não é eficaz. Só é eficaz quando eu experimento. E é por isso que o Senhor nos faz verdadeiras testemunhas. Testemunhas do que? Da transformação que Ele mesmo opera em nossos corações. Ano novo ou vida nova. Ele continua dizendo que a gente também é participante de um chamado santo. Pedro ele volta muito na sua mente, no seu coração, inclinado pelo Espírito Santo, obviamente, ao livro de Levítico, para dizer assim, olha, sede santos, como Deus é santo. Ele nos lembra do padrão de santidade e perfeição do nosso Deus, e de como esse padrão é alto, é inalcançável por meios próprios, e somente por aquele que é perfeito, por aquele que é puro, por aquele que é completo, aquele que é verdadeiramente santo, é que nós podemos também o ser. Ele também nos lembra que, além de sermos chamados para esse chamado de santidade santa, nós precisamos lembrar que a vida cristã e a nova vida cristã são um desafio. O autor de Hebreus diz que é uma corrida. Hoje, 31 de dezembro, tem uma das corridas mais famosas no Brasil, a Corrida de São Silvestre, lá em São Paulo, na capital. E é incrível como os brasileiros nunca mais conseguiram ganhar. Ela tem sido dominada pelos africanos, especialmente os quenianos, que correm lá 42 quilômetros, 44 quilômetros daquela maratona em muito pouco tempo. A vida cristã é mais que uma maratona. É mais que uma corrida de 100 metros, de 200 ou de 40 e poucos quilômetros. A vida cristã é sobre caminhar com o Senhor sem saber quando essa caminhada vai terminar. Nós estávamos vindo para cá, nós viemos bem cedo, graças a Deus, porque a gente teve que resolver algumas coisas ali no computador da projeção, que não estava funcionando. Mas a gente estava vindo para cá e parado ali no semáforo. A Maria Fernanda brincava, né? A última vez
que a gente está indo para o culto em 2024. Aí paramos no semáforo. Era o último semáforo que a gente está parando em 2024. O último não sei o quê. Daí eu lembrei de dizer, Maria, a qualquer momento da nossa vida, a gente pode estar fazendo uma coisa pela última vez. E aí eu não quis ser teólogo, porque nessa hora eu estava sendo pai, e eu disse, é por isso que a gente não pode fazer bobagem. Para vocês eu digo, é por isso que a gente não pode brincar com o pecado. Porque a qualquer momento a gente pode ser convidado a encerrar essa corrida. A ultrapassar a linha de chegada para nós da corrida da vida. Eu estava em casa meditando sobre isso e eu pesquisei no ano de 2019, dia 31 de dezembro, as palavras proféticas, porque algumas igrejas elas têm isso, de no último culto do ano ter uma palavra profética, no sentido de essa palavra aqui vai nos guiar durante todo o ano de 2020, ou durante todo o próximo ano. Eu não encontrei nenhuma palavra profética de pandemia. Eu não encontrei nenhuma palavra profética de morte por asfixia, por falta de ar nos pulmões. Eu não encontrei nenhuma palavra profética que refletisse ali naquele instante, muito obrigado, Letícia, que refletisse ali naquele instante um ano com dificuldades. Sabe, a gente está virando um ano e a gente literalmente não sabe o que nos espera. Nós não sabemos o que acontecerá conosco, com os nossos, com essa igreja, ou com qualquer um que está aqui. É por isso que eu reforço, muito mais importante do que um ano novo, é uma vida nova. Porque a vida nova e essa nova vida que só Cristo pode me dar, ela me fará passar por qualquer situação. E que se essa situação se agravar e de repente me tirar da vida, o mesmo apóstolo Paulo que fala sobre olhar para trás e se esquecer das coisas que para trás ficaram, olhar para diante e caminhar para elas, ser chamado por Deus para uma soberana vocação, também diz assim, para mim, o que importa é Cristo e o morrer é lucro. É ganho, é espiritualmente falando, estar mais próximo do Senhor, diante dele, com ele. Então é isso que aguarda, é isso que espera aqueles que passam desse estágio de ano novo para o estágio de nova vida. E esse mesmo Cristo, para a gente caminhar para o final e termos um tempo de oração até este novo ano, também diz que prepararia para nós lugar para que nós pudéssemos morar com Ele. Esse mesmo Cristo diz que se não houvesse lugar suficiente, Ele prepararia para que Ele mesmo fosse aquele que construiria a nossa morada. Diante disso, eu me lembro do salmista, que em meio às perseguições, em meio ao levantar de muitos inimigos sobre a sua vida, em meio às dificuldades que ele enfrentou na vida, no Salmo de número 27, versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Uma coisa só importa, irmãos: uma vida nova com Deus. Uma coisa só importa: a presença de Deus. Uma coisa só importa: a vida dele, transformando a nossa vida. Uma coisa só importa:
o Espírito dele fazendo morada em mim. Uma coisa só importa, que eu entregue a minha vida para o meu Senhor, para que além de meu Senhor, Ele também seja o meu Salvador. Precisamos orar e precisamos buscar a Deus para que Ele nos habilite a não viver uma vida inútil. A não ficar 60, 70, 80, 100 anos, se Ele assim permitir, por aqui, vagueando, procurando sentido, procurando propósito, procurando pelo que viver, quando na verdade está aqui. Viver por Cristo é lucro. Morrer por Cristo é lucro. Ter a vida de Deus na nossa vida é mais do que um ano novo. É abrir as portas para uma nova vida. Amém? Eu te convido nesse instante a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, porque eu quero orar com você e por você. Nós vamos ter um tempo de oração. Esse tempo de oração será individual. Você estará orando pela sua vida, você estará agradecendo a Deus por este ano que passou, mas também estará fazendo esse exame no seu coração. É um tempo de entrega, é um tempo de dedicação, é um tempo de buscar ao Senhor em oração. Pastor, eu não sei orar, não se preocupe, eu vou orar com você e por você. Porque é tempo de abrir o coração na presença de Deus. É tempo de consagrar ao Senhor esses dias de 2025 que estão prestes a começar. E é tempo de resolutamente, esquece aquelas promessas que você faz de dieta, esquece aquelas promessas que você faz de ler a Bíblia toda que não passa da genealogia do livro de Gênesis, esquece essas coisas que você abandona e que você faz todos os anos. Faça um compromisso sério, resoluto. Mais importante do que o sentimento, a motivação é a constância que você pode ter. Que você deve empregar nesse compromisso, para que Deus verdadeiramente te dê mais do que um ano novo, te dê uma vida nova. Senhor nosso Deus, Pai eterno, ó Deus, nós te agradecemos porque cá estamos na tua casa, Deus. Agradecemos porque no início nós pedimos, Senhor, estamos sedentos, estamos famintos, queremos ouvir a tua voz. E apesar de mim, ó Deus, eu creio que o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado para um compromisso forte e verdadeiro contigo. Obrigado porque o Senhor tem nos convidado, ó Deus, para termos contigo um relacionamento profundo. Para, ó Deus, que as nossas vidas, ó Deus, não sejam por aí, ó Deus, como pessoas que estão perdendo o desenvolvimento da sua mente, mas pelo contrário, que a cada dia cresçamos, ó Deus, que a cada dia venhamos a nos desenvolver, que a cada dia venhamos, ó Deus, a nos dedicar, e que a cada dia venhamos a nos entregar, ó Deus, nas tuas mãos. Quantos anos, ó Deus, o Senhor já nos permitiu passar? Quantas viradas de calendário, ó Deus, já se passaram pela nossa vida sem que muitas vezes nada viesse a acontecer. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, Deus, e pedir para que o Senhor, nos dê mais do que um ano novo, uma nova vida. Nos faça compreender, ó Deus, a tua total vontade para nós. Que nada, Pai, nada, absolutamente nada que tenha nos prendido, amarrado, embaraçado, ó Deus, venha nos impedir de caminhar essa vida cristã, de correr contigo ao teu lado, de correr para os teus braços, de abraçar-te, ó Deus, e de viver contigo. Que o pecado, seja ele qual for, da minha vida e da vida dos nossos irmãos, amigos aqui, ó Deus, seja pelo Senhor extirpado, lançado sobre a terra, das profundezas do mar, para que de uma vez por todas em Cristo sejamos livres e libertos. Pai, glorifica, ó Deus, o teu nome através das nossas vidas. Faze com que, ó Deus, os nossos projetos, sonhos, ó Deus, não sejam atendidos de acordo com a nossa vontade, porque a nossa vontade, ó Deus, muitas vezes é falha.
mas que se regozijem, ó Deus, para serem assim realizados segundo a tua vontade, porque nela cremos, dela nós dependemos, e é ela, ó Deus, que nós sabemos, segundo a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Ó Jesus, venha, ó Deus, de encontro às nossas famílias. Casais, ó Deus, que possam ter entrado, ó Deus, por esta porta aqui em crise. Talvez dizendo, pensando no íntimo do seu coração, dizendo, é a última chance. É a última tentativa. Senhor, renova o amor. Traz o perdão. Faz, ó Deus, com que esse relacionamento possa ser pelo Senhor transformado de uma vez por todas. O Senhor que transforma a água em vinho pode transformar tristeza em alegria, ódio em amor, vontade de separar-se com vontade de estar junto, estar perto. Pai, cuida das nossas crianças, dos nossos filhos. Tenham que idade tiverem. Que o Senhor Deus os tome pelas tuas mãos, ó Deus, e os faça, ó Deus, caminhar segundo a tua vontade, ó Deus. Não permita que eles venham se desviar. Não permita, ó Deus, que as escolas, ó Deus, por aí com suas ideologias malignas, as faculdades, ó Deus, e os demais espaços dessa sociedade, ó Deus, caída, venham, ó Deus, pôr em dúvida a fé dos nossos filhos. Mas que eles, ó Deus, pela fé no Senhor e com coragem, possam defender o Evangelho. Possam defender a sua fé, a causa do Senhor. Mesmo que para isso eles tenham que fazer mais trabalhos, mesmo que para isso eles tenham que ser perseguidos, mesmo que para isso, ó Deus, eles tenham que dar o máximo de si. Que deem e que façam tudo para a tua glória. Pai, abençoa esta igreja, essa comunidade de fé. Esse povo que se reúne aqui, ó Deus, e se reuniu ao longo de todo esse ano. Tu sabes, ó Deus, quantas lutas enfrentamos, quantas, ó Deus, dificuldades tivemos que, ó Deus, lidar, que resolver, quantos desafios, ó Deus, por meio desse pensamento, dessa ideia, desse projeto que nasceu no teu coração e veio para o coração da tua igreja de ampliação, de construção, nós estamos enfrentando. Muito obrigado, Deus, porque tu sabes que quando iniciamos isso, o nosso propósito, o nosso primeiro objetivo a ser alcançado era apenas e tão somente a fundação. Mas glória a Deus por termos paredes erguidas, por termos, ó Deus, ido além e muito além do nosso pensamento inicial. Isso é provisão do Senhor. Isso é o Senhor agindo em nós e através de cada um de nós. Da liberalidade dos nossos irmãos, da fidelidade dos nossos irmãos, da alegria em ofertar e dizer, isso aqui é para a obra do Senhor. Da falta de vaidade, ó Deus, porque esse projeto não é meu, dos irmãos que estão trabalhando todos os dias, esse projeto é do Senhor, é da igreja do Senhor, e é para abençoar a nossa cidade por inteiro. Abençoa-nos, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a concluir no tempo do Senhor. Pai, seja com todos os que agora estão orando. Seja com aqueles que aceitaram e receberam o convite dos nossos amigos, dos nossos irmãos e estão aqui conosco. Pai, que esta mensagem, que esta palavra, juntamente com tudo que foi orado, cantado, elevado ao teu nome, possa nessa mente e nesse coração, ó Deus, reverberar ao ponto de sacudir e balançar as estruturas, para que, ó Deus, possam ter uma resposta de fé e uma resposta de salvação ante ao convite do Senhor para crerem em Jesus. Pai, eu sei que são muitas as dúvidas e muitas as dificuldades, mas o Senhor é quem faz isso. É quem dá a certeza de vitória aos que estão sendo oprimidos. É quem dá a certeza de salvação aos que estão se sentindo perdidos. É o que dá a certeza de amor aos que estão se sentindo não amados. É que traz para perto aqueles que se sentem distantes. É o que traz cura para aqueles que estão enfermos. Muito obrigado por esse ser soberano que tu és. Por este ser maravilhoso e gracioso que tu és.
Que possamos, ó Deus, experimentar nos minutos que se seguem, não apenas, ó Deus, uma mudança de calendário, mas uma mudança de vida, uma mudança, ó Deus, de postura, e uma atitude de fé preencha os nossos corações todos os dias, de dependência do Senhor, de busca incessante do Senhor, e que assim, ó Deus, a Tua vontade seja cumprida em nós e através de nós. Nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a continuar orando e pergunto a você, amigo, visitante, que conforme a nossa primeira pergunta, talvez ainda não tenha tido essa atitude de escolher receber de Deus essa nova vida. Nesse novo ano, nessa nova chance que o Senhor te dá, nós perguntamos: queres receber a Cristo pela fé como Salvador da sua vida? Se é esse o seu desejo, basta você levantar uma de suas mãos. Nós queremos orar por você, nós queremos dizer: seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vinda à família de Deus. Mudar o calendário, nós vamos mudar daqui a pouquinho, faltam poucos minutos. Mudar de vida depende dessa decisão. Depende de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o desejo nosso para você. Você pode fazer isso logo após a gente encerrar este culto. Agora o nosso pessoal da mídia está projetando o tempo que se segue e a gente vai fazer aquela contagem nos 10 segundos finais. Vamos ficar de pé para isso? Em seguida a gente vai desejar um feliz ano novo com Jesus para todos que estão próximos de nós e podermos nos abraçarmos assim para celebrarmos esse ano de 2025 com Jesus, com uma vida nova na presença de Jesus. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Feliz ano novo com Jesus! Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor abençoe. Podem se abraçar, podem se felicitar. Que esse ano seja um ano de bênçãos, de paz, de saúde, de prosperidade, mas sobretudo de Jesus nas nossas vidas. E do primeiro ao último dia nós possamos buscar Jesus, possamos adorar Jesus, possamos estar com Jesus em todos os momentos.